João capítulo 17, vamos ler do verso 20 ao verso 23, amém? Os irmãos podem ficar assentados mesmo, mas ainda em reverência à palavra do Senhor. João capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim a palavra: Eu oro não somente por esses, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nessa manhã, mais uma vez agora, que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Que não sejam simplesmente os meus lábios, mas a boca do Senhor falando através de mim. Que nós possamos estar, ó Deus, com os nossos olhos abertos e as escamas caídas, os nossos ouvidos abertos para que possamos escutar, o nosso coração aberto para que possamos entender e para que a nossa vida seja transformada e continue sendo transformada pela manifestação da sua glória, do seu poder, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo retrasado, amados, meditamos nesse capítulo 17, do verso 1 ao verso 8. Nós vimos aí a oração que Jesus fez logo no início por si mesmo, né? E vimos nesses versículos, do verso 1 ao verso 8, a eficácia da obra de Cristo e os seus desdobramentos. Nisso nós vimos que essa obra é para dar garantia, e ela dá garantia de vida eterna a todos nós, que ela glorifica a Deus e que promove o conhecimento, o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, através do ensino da sua palavra. E na semana passada, o pastor Bruno voltou um pouquinho, e do verso 6 ao verso 19, então nos apresentou Jesus Cristo orando pelos seus discípulos imediatos, aqueles que estavam com ele ali no dia a dia, na luta, que estavam sendo ensinados por ele, ministrados por ele, e vimos que ele mostra o anseio de trazer a glória de Deus, que ele declarou, que ao ele ter declarado que havia chegado a hora, ele se refere àquilo que se aproximava, a sua glória, a sua crucificação. Vimos que a ele foi dado todo o poder para dar a vida eterna, a todos aqueles que foram chamados e escolhidos por Deus. Ele ressaltou que a vida eterna consiste em reconhecer ao Pai e ao Filho, e trouxe isso de um modo muito poderoso e gracioso para nós. E nesse capítulo, agora continuando a leitura desse capítulo, agora a partir do verso 20 até o verso 23, Jesus está falando para os discípulos que vieram depois desses discípulos imediatos dele. E ele vai declarar que esses futuros discípulos seriam feitos discípulos através da ministração da palavra que aqueles discípulos atuais ali iriam fazer. Através da palavra deles, esses novos discípulos iriam, então, começar a vir em grande número. E desses grandes discípulos, nós estamos aqui, para a glória do Senhor Jesus. A grande ideia desses versículos que nós lemos é que os futuros discípulos glorifiquem ao Pai, testemunhando através da unidade em amor, a fim de que a humanidade possa crer que Jesus Cristo foi enviado por ele, pelo Pai. Nessa parte final,
Eu gosto muito da versão King James atualizada, quando ele fala assim: mas igualmente por eles, ele ora, né? Igualmente por eles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, daqueles que estavam ali imediatamente com Jesus. E isso é muito importante para nós. Eu e você estamos aqui porque essa palavra foi sendo pregada de discípulo após discípulo, após discípulo, após discípulo. 2025 anos depois, estamos nós aqui, ainda fazendo discípulos para a glória de Deus, né? Jesus ora por nós e por aqueles que vão vir através da mensagem pregada por nós. Não é pregada a partir desse púlpito, é pregada pelos seus discípulos, cada um de nós. Cada um de nós. E isso é gracioso. E nessa palavra, nessa mensagem, eu gostaria... ele fala especificamente de duas coisas aqui. Ele fala... ele dedica essa oração a dois motivos. Para que a igreja, né, esses novos discípulos, sejam ou tenham unidade, sejam unânimes, certo? E para que o mundo possa crer que Jesus Cristo é o Messias. Ele ora por essas duas coisas especificamente, com relação aos novos discípulos. E pensando nisso, dentro desses motivos principais, eu gostaria de destacar dois elementos nesses motivos principais. Dois elementos simples. Eu quero ser breve, mas eu quero, juntamente com os irmãos, meditar nessa importância, né, da unidade. É uma oração de Jesus a favor da igreja para a glorificação do seu nome. A unidade é para a glória de Deus. A unidade da igreja é para a glória de Deus. Como eu não creio que Deus faz nada por coincidência, é tudo um propósito, né? Calhou dessa questão da unidade ser pregada hoje no dia de ceia. Né? E calhou mesmo. Né? Então, assim, não foi coincidência. Deus preparou essa palavra para ser ministrada hoje, porque a ceia é comunhão do corpo de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Né? E o primeiro motivo, né, que eu gostaria de destacar aqui, o primeiro elemento que eu gostaria de destacar, é que Jesus ora para que seus discípulos tenham uma perfeita comunhão. No verso 17, no verso 21, a parte A, ele destaca o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então ele está falando aqui de uma perfeita unidade, porque a unidade entre o Pai e o Filho, ela é perfeita. Então ele não está falando de qualquer unidade, não está falando de uma comunhão simples. Ele está falando de algo que é muito mais profundo, simplesmente, do que pensarmos a mesma coisa. Nós não somos seres programados. E glória a Deus por isso. Né? Deus não colocou em nós um chip e nos programou para que a gente pense todo mundo igual, para que a gente tenha as mesmas atitudes, né? Para que a gente faça as mesmas coisas, senão não seríamos pessoas, seríamos robôs. Então, quando Deus fala de unidade aqui, e dessa perfeição dessa unidade, Ele está justamente se referindo à mesma unidade que Ele tem com o Pai. E a gente pode pensar e ver isso da seguinte forma. Olha como que isso é tremendo. Deus, o Pai é Deus e Jesus também é Deus. Eles têm funções distintas, né, dentro da Trindade, assim como o Espírito Santo, mas eles possuem as mesmas características, a mesma divindade, o mesmo poder, a mesma essência, a mesma imortalidade e a mesma eternidade. E o mesmo pensamento. É por isso que é importante nós olharmos a unidade da igreja como essa unidade de Cristo com o Pai.
certo? Porque eles possuem nessa unidade algo que é fundamental para nós. Que o nome de ambos seja glorificado. Jesus vai falar logo nos primeiros versículos do capítulo 17, nos versos 4 e verso 5, Jesus vai dizer assim: eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que tu me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Daquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória do Pai é a mesma glória do Filho. Não há diferença. Um glorifica o outro. E o que o Senhor Jesus ele fala para nós como igreja, na unidade da igreja, é que ele está dizendo para nós que nós precisamos ter esse mesmo sentimento. O que é essencial, o que é bom para mim, é bom para o meu irmão. O que me traz alegria tem que trazer alegria para o meu irmão. Aquilo que me traz conforto tem que trazer conforto para o meu irmão. Aquilo que me fere ou fere ao meu irmão tem que me ferir, tem que ferir ao meu irmão. O pecado fere a Deus, fere igualmente Jesus e o Espírito Santo. Se meu irmão está entristecido, está ferido, aquilo tem que fazer parte da minha vida também, porque é muito fácil eu me alegrar com alguém, às vezes. Porque tem gente que é incapaz de se alegrar com a alegria do outro. Mas nós mostramos quem nós somos, essa unidade, quando na vitória do nosso irmão, naquilo que ele comenta conosco, que ele ganhou, que ele teve vitória, que ele teve sucesso, nós nos alegramos, conseguimos nos alegrar juntamente com ele. Isso faz parte do crescimento do corpo de Cristo. Isso mostra que há uma união verdadeira entre nós. Da mesma forma que a tristeza do meu irmão tem que valer alguma coisa para mim também. Precisa ser como se tivesse atingido a mim também. Porque muitas vezes nós não temos esse olhar para com o outro. Nós não conseguimos olhar a necessidade do nosso irmão porque não temos comunhão com ele. Se eu tenho comunhão com o meu irmão, eu vou saber, eu vou conhecer e entender quando ele está necessitado de alguma coisa. Porque quando há comunhão, há uma proximidade. Eu já falei para os irmãos aqui, eu acho que eu já falei, acho que mais de uma vez, inclusive, né? Mas eu vou lembrar novamente, no momento que eu estive lá, quando eu estava na igreja do Acre, pastoreando a igreja do Acre, que tinha um menino que ele era fortinho, né? E ele estava bem magrinho. Estava vendo um garoto emagrecer. Eu falei, pai, isso não é normal. Né? Isso não está normal. Eu cheguei até ele, eu falei, vem cá, você está bem, sua saúde está boa? Ele, tá, pastor. Mas tem certeza que está tudo bem? Estou achando você tão magrinho. Você está fazendo dieta, alguma coisa assim? Fala para mim o que está acontecendo. Aí ele baixou a cabeça e falou assim, pastor, eu e minha mãe estamos passando necessidade. Não está entendendo? Quando a gente conhece alguém, tem intimidade com alguém, tem comunhão com alguém, a gente nota quando tem alguma coisa errada. Muitas vezes o nosso irmão não vai ter coragem de falar com a gente aquilo que ele está passando, o que ele está sentindo, porque ele não quer se expor. E muitas vezes com razão, porque muitas vezes nós julgamos em vez de ajudar. Mas se temos essa unidade em Cristo Jesus, essa perfeita unidade em Cristo Jesus, nós vamos conseguir distinguir quando o nosso irmão está com um problema e quando ele está feliz. Quando ele precisa ser ajudado e quando nós precisamos nos alegrar juntamente com ele. Eu sempre converso com os amigos fora daqui da igreja, né, da experiência do presbítero Léo, né, do concurso do bombeiro. A igreja toda estava junto com ele, em oração, compartilhando com ele, porque assim, foi uma alegria quando ele passou no concurso, mas foi um problema quando disseram que ele não podia entrar no bombeiro. Falou, como assim não pode? Né? A mesma alegria que a gente sentiu foi o peso que a gente sentiu quando disseram que ele não podia entrar. Mas a igreja estava junto em oração com ele, sentindo a dor dele, da família. E hoje está aí
Capitão Léo, para a glória de Deus. Né? Sabe por quê, amados? Porque a igreja estava junta. Tem um ditado popular que diz que juntos somos mais fortes, né? Mas esse ditado popular para a gente, para a igreja, é muita verdade isso. Muito vale a oração do justo em seus efeitos. Se um justo, orando, move o céu, imagine a igreja do Senhor unida, em favor do nosso irmão, clamando junto. O céu, ele vai ficar numa festa tão grande, vai se mover de forma tão poderosa, que a gente vai ver coisas acontecendo que a gente nem imaginaria que pudesse acontecer. É assim que a unidade do corpo de Cristo é feita. E como nós fazemos isso? Primeiro, reconhecendo o nosso lugar no corpo de Cristo. O que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 12, verso 4 e verso 5? Pois assim como em um corpo tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Cada membro está ligado a todos os outros. Cada um de nós está ligado um ao outro e precisa ter essa verdade de fato em nós. Eu não estou sozinho, ninguém caminha sozinho, amados. Deus fez o homem para viver em unidade, com o outro, em comunhão, né? Em unidade de alma, em comunhão uns com os outros. Deus, quando fez a companheira do homem, ele não fez, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que andemos sozinhos. Não existe cabeça sozinho. Não existe mão sozinho. A mão sozinha é só aquela mãozinha do Família Adams. Só. Não sei nem como é que aquilo existe, né? Mas está lá. A mãozinha da Família Adams. Não existe pedaços de corpos que se movimentem. Mas o corpo se movimenta num todo. É por isso a importância do corpo de Cristo. É por isso a importância de sabermos o nosso lugar. Assim como o Pai e o Filho, cada um de nós tem uma posição, tem um lugar no corpo de Cristo. Mas todas elas são igualmente importantes para que o corpo caminhe. Por isso Paulo faz essa referência algumas vezes. E o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Ele que nos leva aonde Ele quer. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que o cabeça ordena. E para que estejamos atentos àquilo que a cabeça ordena, precisamos estar todos juntos. O comando do cérebro é algo extraordinário. Eu não vou explicar isso aqui cientificamente porque eu não sou cientista, não sou médico, né? Mas eu sei que as funções são tremendas. Nenhum computador consegue fazer o que o cérebro faz, o que o cérebro humano faz. Pode fazer cálculos, matemática, outras coisas, mas dá os comandos para cada músculo, para cada nervo, para cada tendão fazer o que tem que fazer, nenhum computador consegue fazer isso. Mas aquele que criou, aquele que nos criou, que nos formou, que nos conhece, é aquele que faz com que tenhamos os movimentos certos no nosso próprio corpo e dentro do corpo de Cristo. É por isso a importância de não caminharmos sozinhos. Quem está sozinho fica fraco. Quem está sozinho não tem quem ajude. Mas quando nós estamos unidos numa só força, num só pensamento, numa só direção, a igreja do Senhor cresce, a igreja do Senhor se fortalece. Não há necessitados no meio da igreja do Senhor. Quando a gente olha a igreja do passado agindo, né, os discípulos, os diáconos agindo, a igreja agindo, cada um fazia as coisas para que ninguém tivesse necessidade de nada. Ninguém levava em consideração, diz a palavra, aquilo que era propriamente seu, mas todo mundo se preocupava com o outro. Não é se preocupar no sentido de fazer fofoca, né? Mas é se preocupar no sentido da necessidade do nosso irmão. Às vezes nós só necessitamos de oração, amados.
Oramos aqui pelo Rafael, pela esposa dele. Só necessitamos, muitas vezes, de uma oração, de alguém que nos dê um abraço, de alguém que chegue para nós e fale assim, olha, você não está sozinho, Deus está contigo e eu estou contigo também. Vamos caminhar juntos. Ontem eu estive com meu irmão, meu amigo Renato Teixeira. Muitos aqui vão lembrar dele. Renatinho. Renato Teixeira. E foi um momento de estarmos juntos ali, ele abriu o coração, conversarmos. Todo mundo precisa de um amigo. Todo mundo precisa de um irmão. E quando juntos, o inferno não pode triunfar contra nós, amados. Se há o poder de Deus em um crente, em um filho, imagine esse poder multiplicado pela força da igreja. O que a igreja não pode fazer? Em segundo lugar, além de saber nosso lugar no corpo de Cristo, tendo consideração e respeito um pelo outro. O que a palavra do Senhor vai dizer? Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Filipenses 2, 3 e 4. Nós temos a tendência humana de farinha pouco, o nosso pirão primeiro. E aí, eu lembro de Elias falando para a viúva lá, olha só, faz primeiro para mim. Não se preocupe, faz primeiro para mim, porque não vai faltar para você e para o seu filho, não. Gente, é muita fé isso. É muito entender de Deus. E a mulher foi lá e fez. Precisamos encarar essa unidade, de que farinha pouca é o meu irmão primeiro. Talvez isso seja difícil de entender e mais difícil ainda de praticar. Só que quando Jesus fala dessa perfeita unidade, que é a mesma unidade que ele tem com o Pai, é aquilo que ele quer que a gente pratique. Porque ser cristão e não praticar isso, nós falávamos hoje na classe sobre o encontro de Jesus com duas pessoas, uma delas com Nicodemos. E nós falávamos lá que Nicodemos era doutor da lei, sabia tudo, era aquele teólogo que conhecia muito bem a palavra. Faltava uma coisa, ter experiência. Faltava vida na palavra. Quando nós estamos congregando, mas não temos essa unidade, não praticamos essa unidade, não fazemos da prática, não consideramos o nosso irmão acima de nós, nós somos como Nicodemos. Muitas vezes. A gente tem um conhecimento, mas falta viver a palavra. Falta viver realmente de uma maneira prática isso. Falar é fácil. Viver deveria ser fácil também para quem tem a Cristo como Salvador, para quem faz parte desse corpo. Em terceiro, essa unidade glorifica ao Pai e ao Filho. Romanos 15, verso 5 e verso 6 vai dizer assim, que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que com a mesma convicção e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dessa unidade, nós glorificamos ao nome de Deus e ao nome de Cristo. E isso
deve ser o viver em nós, e não apenas estar na nossa mente intelectualmente. Não apenas sermos conhecedores da palavra, mas sermos praticantes dessa palavra que é vida em nós. Nós vemos que a oração de Jesus é algo que ele faz para que a igreja possa viver. Ele faz ao Pai para que a igreja possa caminhar crescendo, não apenas em número, mas tendo o mesmo pensamento, tendo a mesma mente que há em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E nós precisamos ter esse entendimento em nós para que a nossa unidade seja perfeita. Eu não penso igual a minha esposa. Graças a Deus por isso. Senão ia dar ruim. Eu não penso igual a ela. Em nada. Em nada. A não ser na questão, quando se trata de Cristo, isso aí a nossa vida como irmãos deve ser nesse mesmo sentido. A gente pode até pensar diferente em tudo, mas com relação a Cristo e aquilo que vem dele, o pensamento deve ser o mesmo. A forma de agir deve ser a mesma. Amém, amados? Para que Deus seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, primeiro, Jesus ora para que os discípulos tenham uma perfeita comunhão. Em segundo lugar, essa unidade com o nosso irmão, ela é o reflexo da comunhão entre o Pai e o Filho, da comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho. Precisamos ter comunhão uns com os outros, mas só vamos ter comunhão uns com os outros se tivermos comunhão com Ele. Sem comunhão com Ele, é impossível ter comunhão uns com os outros. O final do verso, a parte B do verso 22, e a primeira parte do verso 23 vai dizer assim: como nós somos um, eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Então, essa unidade entre a igreja só pode ser perfeita se de fato Jesus estiver em nós. E como Jesus está em nós? Desculpa aí, hein, Xandão. Estou aqui, né, mas vou melhorar. Como é que ele está em nós? Na forma como nós agimos. Se a minha palavra estiver em vós, vós verdadeiramente sois os meus discípulos. Por que Jesus fala isso? Porque ele ensina como viver o cristianismo. Ele ensina como nós devemos caminhar a cada dia. Paulo ele vai dizer o seguinte, Efésios 4,16. Isso ainda agora não, desculpa, pulei. Ele vai dizer o seguinte, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: para que sejam um como nós somos, verso 22b, eu neles e tu em mim, né? Isso é perfeita comunhão entre nós e Deus. Né? Agora, o que isso reflete? Né? A comunhão com o Pai e o Filho tem 3 objetivos principais. E quais são esses objetivos? Essa nossa união com eles. Quais são esses objetivos? Primeiro, é de sermos aperfeiçoados na unidade. Porque ele continua o texto dizendo isso. Para que eles possam ser aperfeiçoados. A nossa unidade com Cristo é para que nós possamos aperfeiçoar a nossa unidade.
E não tem como ser diferente. E aí sim nós vamos lá para Efésios 4,16, que ele vai dizer, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nós crescemos em Cristo Jesus, e quando nós crescemos em Cristo Jesus, nós agimos no corpo de maneira saudável para que todo o corpo cresça em unidade. Se crescemos em Cristo Jesus, crescemos no conhecimento dele, automaticamente as nossas atitudes vão nos levar a ter uma vida de comunhão com o nosso irmão. E volto a dizer, não é pensar igual. De vez em quando a gente vai ter desentendimento com alguém, por pensamentos divergentes. Contudo, os nossos pensamentos, os nossos desentendimentos por pensarmos diferente, não devem ser desculpa ou pretexto para que nos afastemos da comunhão. De vez em quando a gente se desentende, é normal. Eu me desentendo com Cirlane, e ela comigo. É mais fácil falar que quem está perto, né? Eu não tenho como me desentender com o Cláudio, porque eu não estou com ele todo dia. Mas a gente se desentendeu uma vez só, que eu lembre. Né? Mas já foi ajustado. É ajustado. É. Não tem como ficar de birrinha com meu irmão. Não tem como. Fazemos parte do mesmo corpo. É isso que nós precisamos entender. Se nós estamos bem em Deus, estamos bem com Cristo, vamos estar bem necessariamente com o nosso irmão. Eu não preciso ter a mesma intimidade que eu tenho com todo mundo, não é assim. Mesmo porque o próprio Jesus, ele tinha os seus 12, mas dentre os 12 ele tinha 3. Né? Alguns mal intencionados vão dizer que era a patotinha de Jesus, mas não era a patotinha de Jesus, não. Esses 3 Jesus tinham algo diferente, que a gente não tem como explicar. Mas eles estavam em situações distintas com Jesus. Jesus contava com eles por algumas coisas. Eram os amigos mais próximos, mais chegados. Nós podemos ter aqueles amigos mais chegados. E isso é natural, é normal. Eu não preciso andar com todo mundo e ser amigo íntimo de todo mundo. Mas eu preciso ter comunhão com todos. Nessa mesa aqui, que nós vamos participar daqui a alguns instantes, quando nós participamos dessa mesa aqui, nós participamos da comunhão do corpo de Cristo. É por isso que Paulo dá algumas advertências para a gente. Mas, principalmente, a gente precisa estar em comunhão com o nosso irmão. Se eu não estou bem com o meu irmão, eu preciso me acertar com ele. Não importa, mas a culpa não é minha, a culpa não interessa. Precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. E se eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo, eu vou tomar a ação de pedir perdão. E vou me acertar. Porque eu não posso tomar essa mesa de qualquer jeito. Eu não posso participar da comunhão de qualquer jeito. Porque o que Cristo faz e fez por mim é algo que me leva a ter uma perfeita comunhão com o meu irmão. Segundo, para que o mundo conheça que Jesus foi enviado pelo Pai, ou seja, que ele é o Messias prometido. E que o Pai os ama assim como ama o Filho. Esses dois, eles caminham juntos. O mundo precisa conhecer que Jesus é o Messias, né? Que o Pai nos ama porque amou o Filho. O que João 13, 34 vai dizer? 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor um para com os outros. Ele diz para a gente ser amigo de todo mundo? Não. Ele diz para a gente fazer o quê? Amar a todos. Não diz para ser amigo íntimo de todo mundo, diz para amar a todos.
que tenhais o mesmo amor um para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. O mundo reconhece Cristo foi enviado pela forma como a gente se ama. E não é aquele amor da boca para fora. Dizer eu te amo é muito fácil. Agir em amor é algo que é totalmente diferente. Eu posso agir em amor dando bronca, eu posso agir em amor abraçando, mas eu ajo em amor também corrigindo, eu ajo em amor também disciplinando, assim como o Senhor faz conosco. A gente estava dizendo hoje na classe que a gente tem uma visão muito romântica de Jesus, né? Acho que Jesus passa a mão assim, meu filhinho, não faz assim não, tadinho. Não é assim que Jesus age. Jesus, muitas vezes, nós lemos na palavra, ele com palavras duras. Mas essas palavras duras eram em amor, porque ele queria que os seus discípulos fossem aperfeiçoados. E nós precisamos ser aperfeiçoados todos os dias no amor de Cristo para que possamos ter comunhão com o nosso irmão. Para que possamos amar sem distinção. Amar Giovanni, de repente, é fácil para alguns, né? Seja fácil. Giovanni não é um cara muito carinhoso, não. Assim, de abraçar, dessas coisas, assim, muito carinhoso, não. Mas ele tem um jeito dele amar. E eu acho interessante o jeito dele amar. É muito interessante o jeito dele amar. Outros são mais carinhosos, né? Eu abraço todo mundo, não quero nem saber. Né? Eu sou assim mesmo. Né? Celana não é muito de abraçar. Karine também não é muito igual a ela, não, que ele é mais igual a mim. Né? Mas não significa que não ame. Só um jeito diferente, porque o amor não se demonstra só nisso. Eu posso abraçar alguém com falsidade. Judas deu um beijo em Jesus, mas estava entregando ele para morrer. Né? Mas Jesus o chama de amigo, e quando Jesus o chama de amigo, o chama de verdade. Isso é uma grande lição para nós. Isso nos ensina que a gente deve amar independente daquilo que o outro está planejando fazer. Olha só, gente, que coisa tremenda. Independente do mal que o outro esteja planejando fazer. Eu não preciso ser amigo dele, mas eu preciso amá-lo. Que esse amor esteja em nós, que nós possamos viver uma comunhão verdadeira com o Pai, para que possamos ter uma comunhão verdadeira com o nosso irmão. E aí eu quero deixar duas aplicações aqui para os irmãos. No relacionamento com seu irmão, como parte do corpo de Cristo, lembrando da oração que o Senhor fez por você e por mim, você tem considerado e colocado em prática uma comunhão perfeita, assim como o Filho e o Pai possuem? Se você ainda não tem, lembre-se que essa é o reflexo da sua vida de comunhão com o Pai. Pois, parafraseando aí o Albert Barnes foi um teólogo do século XIX, ele vai dizer o seguinte: ele tem nos admitido em honra, em união com ele mesmo, assim como o Pai conferiu essa honra a ele. Quando Jesus fala, olha, eu transmiti a minha glória para eles, está aqui no texto, eu transmiti a minha glória para eles. Barnes diz o seguinte, que Jesus está dando a nós a mesma honra que o Pai deu a ele de estar com ele, Jesus está nos dando de estar com ele também. Isso é uma honra muito grande, é uma glória muito grande. Precisamos considerar isso para termos uma vida de comunhão. E segundo, tendo em vista os objetivos principais de nossa comunhão com o Pai e com o Filho, você tem considerado estar de fato amando a Deus?
1 João 4:21 vai dizer que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Que é impossível eu dizer que amo a Deus e odeio meu irmão. Ele fala que essa pessoa é mentirosa e que o amor de Deus nunca esteve nela. Então, a gente tem considerado isso. Aquele que obedece é amado por ele e manifesta as mesmas obras que ele, pois são seus discípulos. Se nós amamos, é porque fomos amados por ele. E as obras que nós fazemos têm que manifestar a glória de Deus em nossa vida, para que ele seja glorificado em nós através da unidade do corpo de Cristo. Eu e você não somos peças distintas num tabuleiro. Não somos. Todos nós somos importantes para Deus. E precisamos ser importantes um para o outro. Então considere como você está agindo com o seu irmão. Considere como você está tratando ele. Considere as suas escolhas com relação a ele. A sua vida com relação a ele. Para que essa unidade seja perfeita e que a gente possa entrar junto no céu. A salvação individual, mas eu quero entrar junto no céu de mão dada com você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei como é que tem andado o seu sentimento com relação àquilo que nós ouvimos nessa manhã. Mas essa manhã pode ser uma manhã de conserto para você. Pode ser uma manhã de você pedir perdão. Pode ser uma manhã de você ser perdoado. Se a pessoa que você precisa perdoar não está aqui, não tem problema. Você pede perdão primeiro a Deus. Participa da ceia. E depois pede perdão para a pessoa. Mas eu quero te convidar a você fechar seus olhos e colocar diante de Deus aquilo que você precisa ser moldado para ter essa perfeita comunhão com o seu irmão. Quem está ao seu lado? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, no poder do Espírito Santo, termos, ó Deus, uma perfeita unidade como o corpo de Cristo. Não estamos pedindo ao Senhor que nos dê o mesmo pensamento. Não, só naquilo que for referente à Tua palavra. Aquilo que for referente ao Evangelho, queremos pensar a mesma coisa. Mas queremos que o Senhor nos dê uma unidade perfeita no sentido de nos preocuparmos com o nosso irmão, de vivermos a sua alegria com intensidade e nos entristecermos com ele na mesma intensidade quando ele estiver triste, sabendo que fazemos parte de um único corpo e que o nosso Senhor é o cabeça desse corpo. Ah, Deus, em nome de Jesus, move isso em nós para que o mundo conheça que Jesus Cristo é o Senhor, para que o mundo conheça que Jesus Cristo é o Messias e foi enviado pelo Pai, para que o mundo conheça que nós verdadeiramente somos seus discípulos e que não estamos aqui nessa terra fazendo número, mas glorificando o nome do Senhor nas nossas ações e no nosso modo de viver. Glorifica o Teu nome em nós, Senhor. Nos ajude a caminhar como verdadeiros adoradores. Nos ajude a caminhar como amigos de Deus. Nos ajude a caminhar como discípulos, tendo a mesma mente que Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.